Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e o terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também aquele que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, seis que és um homem severo, porque colhes onde não plantas e ceifa onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tem o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Luan, estimados irmãos aqui presentes, você que nos acompanha pelos meios de comunicação, estamos chegando ao final do ano litúrgico. A Igreja nos coloca o ano litúrgico exatamente para podermos fazer um caminho de conhecimento dessa via de salvação de Deus para a humanidade. O ano litúrgico começa com o tempo do Advento e se termina com a festa de Cristo Rei do Universo. Ou seja, o Cristo que se encarna no meio de nós, se faz homem para salvar a humanidade, e o Cristo que depois de subir ao céu, vem em glória para chamar aqueles para pertencer a Jerusalém Celeste, o Cristo Rei do Universo. E durante todo o ano litúrgico nós vamos meditando toda a vida de Jesus e as suas ações. Estamos chegando no final do ano litúrgico e certamente nós estamos ouvindo aí leituras escatológicas. O Padre Luan até domingo passado explicou o que é escatologia, ou seja, finais dos tempos, falar da vinda de Jesus, são as coisas escatológicas. E as leituras do final do ano litúrgico nos remontam exatamente para os finais dos tempos, onde o Senhor virá em sua glória para nos redimir e nos levar para junto dele. Hoje, no Evangelho, Jesus fala sobre a parábola dos talentos. 3 empregados, um recebe 5, outro 2 e um recebe 1 talento. E eles têm a missão de multiplicar esses talentos, porque quando o seu patrão vier, eles precisarão dar contas e eles precisarão ter multiplicado esses talentos.
Traduzindo para a nossa vida espiritual, nós podemos dizer que esses talentos que Deus nos concede é a sua graça. A graça de Deus é dada para a santificação do homem, para que o homem encontre a santificação e por ela encontre a salvação. Ou seja, a salvação vem pela graça de Deus. Daí entendemos que a salvação humana não virá pelos nossos esforços. Aí eu abro um parêntese, né? Porque a gente tem que se esforçar, ou seja, a multiplicação, mas não é pela força humana que o homem se salva. É pura graça de Deus. Então Deus concede esse talento, que nós podemos dizer a graça de Deus, mas aí poderíamos dizer, mas padre, esses talentos não são os dons que Deus nos concede? Também podem ser, mas muito mais que isso, porque quando nós recebemos um talento é algo que nós não temos, ou seja, eu recebi, a graça não vem de nós, vem de Deus. Então essa graça que nos santifica, ela é dada conforme a necessidade de cada um. Tem irmãos que pecam mais, precisam de mais graça. Tem irmãos que pecam menos, porque não deixou que a raiz do mal penetrasse tão profundamente no seu coração. Então Deus vai dar a graça conforme a cada um aí a sua necessidade. Mas essa graça que recebemos na conformidade daquilo que precisamos, ela precisa ser operante na nossa vida. E aí existe essa grande diferença, porque todos recebem a graça, mas porque apenas alguns usufruem dessa graça? Porque transformou essa graça que recebeu em operante na sua vida. Por isso a graça opera e ele consegue santificar-se, mesmo sendo um grande pecador. E aí nós compreendemos por que aquela pessoa que era uma grande pecadora, tem grandes pecados, a gente não conseguia enxergar muitas virtudes, usou da graça de Deus, que foi suficiente. E aí eu quero até falar uma frase bíblica de São Paulo que diz: onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, então, mesmo para o maior pecador do mundo, a salvação e a graça é dada para a salvação daquela pessoa conforme a necessidade daquela pessoa. Mas se eu não multiplico essa graça de Deus dada a mim, eu não consigo tornar essa graça operante. É por isso que muitas pessoas não conseguem se converter. É só a gente olhar para uma pessoa que a gente sempre luta para falar do Evangelho. Eu sei que você tem alguém que você gostaria que se convertesse, e que você fala, que você prega, que você chama para a igreja, mas parece que não muda nada. Ou seja, a graça ele tem, ele recebeu como todos nós recebemos, mas essa graça não está sendo operante na vida daquela pessoa. É por isso que ela não consegue mudar de vida, meus irmãos. E aí entendemos a parábola que Jesus conta hoje dos talentos. Deus deu a um 5, a outro 2, a outro 1. Ou seja, não é que ou aquele que recebeu 1 foi tratado com indiferença, aquele que recebeu 5. Não, porque da mesma forma que nós, como filhos, recebemos a graça de Deus na quantidade exata para a nossa santificação, os talentos aqui na parábola retrata exatamente essa realidade. Porém, a gente percebeu que o que recebeu 5 conseguiu multiplicar esses talentos em mais 5 talentos. O que recebeu 2 conseguiu multiplicar em 2, ou seja, o dobro, né? Da mesma forma que o que recebeu 5. Mas aquele que recebeu um talento, ele, por medo do Senhor, que era muito severo, cavou, guardou. Quando o Senhor vier, ele vai receber o seu talento. Ou seja, ele não conseguiu tornar a multiplicação desse talento que recebeu. É como nós, filhos, que recebemos a graça, mas não multiplicamos. E nós somos chamados a progredir na fé. Como é que um cristão que participa da missa todos os domingos não cresce na fé?
não cresce em santificação, não cresce em graça, tem alguma coisa errada. Quando a gente não muda, mas está estagnado na fé, tem alguma coisa errada. A graça não está operando. Não é que não tenha graça. E aí a gente precisa entender isso, meus queridos irmãos. E se nós não multiplicarmos a graça de Deus, nós não vamos receber a recompensa. Olha que o Senhor disse para aqueles que multiplicaram: venham participar da festa. E ainda receberam mais talentos ainda. Mas aquele que não conseguiu multiplicar, foi arrancado dele o talento e ainda foi jogado fora na escuridão. Se nós não frutificamos a graça de Deus em nós, ela será tirada de nós. E olha que o padre começou falando a homilia, é o seguinte: sem a graça de Deus, a gente não se santifica. E se a gente não se santifica, a gente não alcança a salvação. É um caminho necessário para ser salvo. Todos querem ser salvos. Desde o tempo de Jesus, a grande preocupação dos discípulos era quem vai ser salvo. E aí um dia eles chegaram para Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que serão salvos, que se salvarão? Jesus, para não colocar mais tormento e aflição no coração deles, disse, não disse diretamente, mas não tem aquela resposta indireta que vai no fundo da alma e a gente diz, falou. Jesus disse para eles: esforçai-vos em entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. O que é que Jesus quis dizer? Que serão poucos que serão salvos. Mas porque ele escolheu a poucos? Porque ele elegeu apenas uma quantidade, um número de pessoas? Não. Fomos nós que não multiplicamos o nosso talento. Fomos nós que não multiplicamos a graça que foi nos dada suficiente para a nossa santificação. É exatamente a dinâmica de salvação de Deus na nossa vida. Por isso, se o pecado superabunda a nossa vida, meus irmãos, deixemos que muito mais superabunde essa graça de Deus que nos santifica e nos torna aptos para a salvação. Para finalizar, tem uma música bem antiga da igreja, que a gente canta, a gente nem percebe, mas que ela fala exatamente aquilo que o padre hoje pregou. Me ajudem, viu? Porque eu não sou cantor igual o padre Luan. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Vamos cantar mais uma vez esse refrão, que a graça de Deus. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar